Olá, eu sou a professora Denizete e hoje vamos estudar sobre as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Quem iniciou, o sistema de capitanias? As capitanias hereditárias, eles foram um sistema administrativo implantado por quem? Por Dom João III, no Brasil, em 1534. E como funcionavam essas capitanias? Então, o território brasileiro, que pertencia até então a Portugal, ele foi dividido em faixas de terras e concedida a quem? Aos nobres de confiança do rei, Dom João. Esses poderiam ser passados de pai para filho. Por isso, elas receberam, elas foram chamadas de hereditárias. E como foram divididas? O sistema de capitanias havia sido já implantado na Ilha da Madeira, nos arquipélagos dos Açores e também em Cabo Verde. Assim ficou estabelecido aqui no Brasil a criação de 15 capitanias e seus 12 donatários. Por que 12 donatários? Uma vez que alguns desses recebiam mais de uma porção de terra, como Maranhão e São Vicente, que foram divididas em duas porções. Esse sistema de capitanias hereditárias trazia grandes vantagens para o reino, que estava em crise. Por quê? Porque transferia, a responsabilidade para particulares e o ônus da colonização também, sem que a coroa perdesse a propriedade da terra. E, em troca disso, essas pessoas teriam privilégios e vantagens. Os capitães donatários, por exemplo, se comprometeriam a ocupar e a colonizar a terra, bem como também defender a costa dos invasores estrangeiros. A América Portuguesa, primeiro as terras foram divididas em lotes gigantescos e depois concedidos a altos funcionários da coroa, que eram chefes militares e membros da baixa nobreza, interessados em administrá-lo. Nesse período foram elaborados 2 documentos, que representavam a base jurídica do sistema. Esses documentos ficaram conhecidos como Carta de Doação e Carta Foral. As cartas. Existiam duas, a carta de doação e a carta foral. A carta de doação garantia ao donatário a concessão da capitania e, em caso de morte do donatário, a posse seria transferida para o seu descendente. A venda era proibida, tá certo? Não poderia ser vendido esse lote. A carta foral estabelecia os direitos e tributos devidos ao rei, os direitos e deveres dos colonos e a relação deste com os donatários. Aqui do lado mostra, a carta foral da capitania de Pernambuco. Os donatários, eles tinham direitos e deveres, certo? Com a sua capitania. Quais eram os direitos? Cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para trabalho na lavoura, doar terras, que eram as sesmarias, julgar situações, podendo até condenar à morte. E quais eram os seus deveres? Pagar impostos ao governo português, defender a terra e colonizá-la, promover o progresso das capitanias com seus recursos próprios. A sesmaria era um modelo de distribuição de terra que foi criado em Portugal em meados do século XIV e tinha como objetivo aumentar a produção de alimentos enviados para Portugal, que foi afetado pelo surto da peste negra. Aquele que recebesse a sesmaria tinha a obrigação de torná-la produtiva dentro de um prazo de tempo. Existiam algumas restrições para receber uma sesmaria. A pessoa que recebesse deveria obrigatoriamente ser cristã, deveria tomar a terra, tornar a terra produtiva em até 5 anos e deveria também pagar todos os impostos devidos à coroa.
Então, essas eram as obrigações que aquela pessoa que recebesse a Seis Maria tinha que ter. Fracasso das capitanias. Por que as capitanias hereditárias elas fracassaram? Os principais fatores que contribuíram para o fracasso foram a falta de interesse dos donatários. Muitos donatários que receberam as capitanias nem foram até os seus lotes. A grande extensão dos lotes, né, eles eram muito grandes, então muitos não davam conta. A enorme distância da metrópole também contribuiu. A hostilidade dos índios, né? Então eles eram muito hostis, eles não conseguiam ter nenhum tipo de contato. A falta de recursos econômicos, porque muitos não tinham recurso suficiente para dar conta dessa capitania, que elas não eram pequenas. E outra coisa também, um órgão centralizador para comandar as empresas colonizadoras. Eles não tinham isso, eles sentiam falta desses órgãos, né? Então, por isso, ocorreram fracassos, mas não foram todas que fracassaram. Quem prosperou? As capitanias de Pernambuco e São Vicente. E por que elas prosperaram? Devido ao cultivo da cana-de-açúcar, eles também usaram os trabalhadores escravos, a mão de obra escrava, nos engenhos e assim tiveram lucro. Nessas fotos mostram, né, eles trabalhando nos engenhos de açúcar, como vocês já viram na aula passada. Agora, vamos falar sobre emancipação política de Alagoas. Alagoas, esse ano, completa 203 anos de emancipação. Agora estou mostrando para vocês a bandeira de Alagoas. Depois eu vou falar sobre ela e o significado de cada parte da bandeira. O próximo é o brasão, que também depois vamos comentar. Não nessa aula, mas numa próxima aula eu vou falar sobre a bandeira e sobre o brasão de Alagoas. Emancipação política de Alagoas. Há 203 anos, a comarca de Alagoas, que dependia administrativamente e politicamente de Pernambuco, era declarada emancipada pelo rei de Portugal, Dom João VI. A época era de movimentos revolucionários contra a coroa portuguesa por todo o Brasil. Segundo a maioria dos historiadores, o desmembramento teria sido uma forma de punição da coroa a Pernambuco por causa da Revolução, que resultou na insurreição pernambucana. E também um prêmio para Alagoas por não ter participado desse movimento republicano que ocorreu em 1817. Então, muitos estudiosos falam que aconteceu dessa forma. Um pouquinho da nossa história. Então, vamos contar agora um pouquinho de como aconteceu nessa emancipação. Então, o progresso do sul da capitania de Pernambuco, ela foi ocorrendo muito rápido. A população, ela desejava o quê? A independência, mas isso não foi tão fácil assim. No início da segunda metade do século XVIII, foi criada a comarca de Alagoas, com jurisdição em Porto Calvo, Pernambuco, que está datada de 1711. Toda comarca, né, tinha que ter o quê? Um ouvidor geral. E isso aconteceu. Foi nomeado o primeiro ouvidor geral, que foi chamado José da Cunha Soares. Nesse período, entre 1711 até 1817, que foi o ano da emancipação política de Alagoas, Alagoas ela teve 17 ouvidores gerais, certo? Então, esse mapazinho mostra, né, a comarca de Alagoas como era naquele período. Em 1711, Alagoas se torna-se um distrito.
e se separa oficialmente de Pernambuco, né, em 1817, quando se torna uma capitania independente, pelo decreto assinado pelo rei Dom João VI. Essa separação, né, foi de grande importância não só para Alagoas, mas também para a corte portuguesa. Do ponto de vista econômico, Alagoas ela possuía a cultura da cana-de-açúcar, tinha latifúndios e também fazia divisa com a Bahia. Para o rei, ela tinha o quê? Que firmar uma base política em Alagoas, porque isso era muito importante para o reino. Uma vez que, economicamente falando, era um distrito rico, né? Porque tinha o seu litoral, a produção, tinha vários engenhos, né? A produção do açúcar estava bem alta, então era um distrito rico, né? E o distrito de Alagoas, né? No caso, Capitania de Alagoas, totalmente independente da Capitania de Pernambuco, tendo como capital, né, a Vila de Alagoas, hoje Marechal Deodoro. O seu primeiro governador foi Sebastião Francisco de Melo e Póvoas, que assumiu a função, né, de governador no dia 22 de janeiro de 1819. Alagoas contava, nesse período, com 110 mil habitantes, 8 vilas e vários povoados. Então, pessoal, essa é um pouquinho da história da emancipação política de Alagoas. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Deixei aqui um desenho. Aprenda com o ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã. Esse é de Albert Einstein, tá certo? Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá certo? Ativar o sininho e deixar aquele like bem legal. Obrigada, beijo no coração e até a próxima aula.